Fala galera, eu sou Hugo Lisboa, do CBM Artes, Centro Brasileiro Multiarte, e com muita alegria, com muito orgulho, venho apresentar a vocês o nosso primeiro episódio do nosso podcast Com Quem Faz. É isso mesmo, agora os seus olhos e os seus ouvidos estão em boas companhias. Aqui nós vamos falar sobre arte, de todas as formas e também quem faz acontecer no seu dia a dia. Então, os artistas que vocês quiserem que a gente entreviste aqui, as pessoas que vocês achem que têm grandes histórias para serem ouvidas por nós, mandem as dicas, mandem o Instagram da pessoa, mande o contato para que a gente possa estar conseguindo trazer essas pessoas aqui para esse bate-papo, para que vocês conheçam as histórias, para muitas outras pessoas poderem ouvir as histórias. Antes de tudo, quero agradecer o incentivo da Lei Aldir Blanc, a Secretaria Especial da Cultura, a Prefeitura Municipal de Nilópolis e a Secretaria de Cultura de Nilópolis. Bom, o nosso bate-papo ele vai ser muito direto. Esse primeiro episódio vai ser comigo. Para quem não me conhece, eu sou maestro do Centro Brasileiro Multiarte, Hugo Lisboa, também sou produtor musical, também sou compositor e arranjador. E agora eu venho comunicar para vocês esse cotidiano da música, dos artistas e também de quem faz acontecer no dia a dia. Porque quem faz acontecer no dia a dia, seja em qualquer setor, também é um artista, tá? Então, vamos começar já falando por algo que aconteceu durante a pandemia, que também foi um estopim, assim, foi um start para mim, para que eu pudesse estar começando a me comunicar melhor. E a evolução que o áudio que aconteceu com o áudio nesse período da pandemia e agora nesse pós-pandemia. Vocês repararam que quem trabalha com as artes foram os primeiros a encerrarem as atividades e foram os últimos a retornarem às atividades. Ainda assim, muitas atividades ainda não voltaram 100%. Muitas delas ainda acontecem em home office e não é todos que trabalham no setor da arte que tem o trabalho diretamente, que pode ser feito no home office diretamente. Então, o áudio no dia a dia ele tomou outra forma, né? Uma dessas formas foi o podcast, que também se transformou no videocast, que é o nosso caso aqui. Antes que eu me esqueça, eu quero dizer para vocês que o nosso podcast ele vai estar disponível no YouTube, no Instagram e também no seu streaming de áudio favorito, tá? Logo, logo você já vai estar podendo ver e ouvir onde você quiser e estar na nossa companhia. Então, voltando ao nosso assunto, o áudio ele tomou outras formas durante a pandemia. A principal delas foi ter se transformado num áudio mais intuitivo e num áudio que aproxima mais as pessoas. Como isso? A gente vê que os podcasts, diferente desse aqui, nesse primeiro episódio, já começa com um bate-papo mais suave, mais leve e muito também direto ao ponto, dependendo dos assuntos que são abordados, como o nosso. Hoje, o nosso assunto abordado vai ser o áudio no dia a dia durante o período pandêmico e pós-pandêmico, né? A música, como ela se movimentou e está se movimentando no Brasil, e como você pode se lançar nesse mercado. Você que é artista, fique atento aí nesse nosso podcast, nesse nosso videocast, para que você possa compreender um pouquinho melhor como que esse mercado funciona. Então, na pandemia, o áudio foi se tornando mais intuitivo, mais natural, mais próximo do nosso dia a dia, trazendo assim uma relação mais afetiva, trazendo mais sentimento para o que você ouve, né? Uma dessas provas também foi as audionovelas, que retornaram agora também com pequenos vídeos também, transformaram, porque o podcast, a ideia inicial dos podcasts, elas surgiram, né, a partir das rádios, das radionovelas, né, as entrevistas que tinham muito nas rádios, que tem até hoje, claro, mas que o podcast se transformou, viralizou nesse período pandêmico. E agora tem se tornado verdadeiros nichos de programas em áudio e vídeo. E a gente percebe que o povo tem ficado, que o público tem ficado mais atento, tem tido uma melhor percepção daquilo que ele quer ver e ouvir. E o áudio entra nisso como um canal de influência para que a pessoa que está ouvindo possa ter novos comportamentos, novos sentimentos durante aquela conversa ou durante aquele podcast em que às vezes não é uma conversa, é algo direcional como é o meu, falando diretamente com você que está me ouvindo, que está me vendo. Então, essa relação muito mais intuitiva e que é muito mais próxima
trouxe uma relação melhor com o áudio. Uma dessas outras provas também que nós temos em todo esse período é o grande fluxo de áudio de quem trabalha com áudio para trilhas, para séries, porque no período em que, durante a pandemia, os áudios em relação a filmes e séries cresceu absurdamente a procura por quem trabalha com essas trilhas, para quem trabalha com dublagem, por exemplo. Então, foram mercados que não pararam, na verdade, até aumentaram, se aqueceram muito mais. E essa realidade também aconteceu com a música, porque a música popular, sem ser voltada para séries e filmes. Por quê? Os artistas começaram a se movimentar. Bom, como eu não vou poder fazer show, como eu não vou poder ter apresentações abertas, que é o que hoje no mercado musical traz um ganho maior para o artista, ele teve que se movimentar no mercado digital. E aí, se comunicar melhor, ter uma rotina maior de vídeos, ter uma rotina maior de áudios, os pré-lançamentos começaram a ferver, e aí os artistas encontraram um novo caminho também no mercado do áudio, que foi essa parte digital, o vídeo. Trabalhar com ele de forma mais direta, mais intencional e sem ser também desgastante, porque a gente percebe que as músicas hoje elas têm que ficar cada vez mais curtas. Vocês podem começar a reparar que os áudios eles ficam em torno de 2:20 a 2:45. Não ficam mais sendo canções de 3 minutos a mais. Até ocorre bastante, mas a tendência é diminuir cada vez mais, porque uma coisa que já está comprovada pelos streamings de áudio é que as pessoas estão tendo menos paciência com o áudio. Isso também é um fruto pandêmico, tá? Porque as pessoas elas querem que a música comece direto ao ponto. Tanto que se vocês pararem para analisar algumas canções, elas já começam com o refrão. Isso é uma estratégia do artista já para te prender logo no início da canção, para que ele possa aumentar o público dele, aumentar o número de plays, aumentar o número de streaming dele e assim conseguir uma melhor performance no mercado digital. Uma coisa que é muito importante que a gente tem que ressaltar é que o artista ele sempre se reinventa, assim como outras pessoas no mercado tiveram que se reinventar nesse período pandêmico que se passou, que agora a gente está renovando os nossos trabalhos, percebendo-se que não se depende só do que há em volta para que possa trabalhar. Então, foi tivemos muitos problemas, muitas perdas em relação à profissão no meio da pandemia, mas também tivemos muitos ganhos na questão de independência de mercado profissional. Uma das coisas que fez isso se aquecer na música no Brasil foi o trabalho do streaming. O streaming do áudio se tornou o vídeo, e o vídeo por si só ele começou a alimentar um ciclo para que o artista pudesse ter vários tentáculos dos ganhos dele se manter mais próximo do que ele fazia com os shows, né? Que é o que realmente estavam trazendo as receitas para os artistas antes da pandemia. E agora, maestro, nesse período pós-pandemia, que está tudo voltando aos poucos, que os artistas estão renovados, entenderam o mercado e sabem como que eles devem funcionar. Bom, agora a ideia é explodir tudo, vir com força total, é trazer novidades. Vocês podem perceber que os artistas vieram, que eles tiraram esse período não somente para descanso e não somente para pesquisar e estudar mais a fundo, mas também para melhorar a performance deles. Tiveram muitos artistas que melhoraram voz, ou seja, estudaram voz, melhoraram performance de palco, ou seja, treinaram expressão corporal, treinaram mais dança, treinaram espaço, né, noção espacial. Então, se você perceber um artista que você gosta, ele antes da pandemia e ele pós-pandemia, você vai perceber uma diferença muito grande. E é muito notório isso, tá? E muitos deles se redescobriram, assim como todas as outras pessoas também no mercado profissional, na sua própria casa, pessoas que começaram a empreender em casa e conseguiram levantar a empresa a partir disso. Com isso, os artistas que estavam lá guardadinho, no meio da pandemia começaram a aparecer, que foram as pessoas que, através do home office, através das atividades, por exemplo,
crianças e jovens que começaram a ter que estudar online, com vídeo chamada, ou pessoas que não trabalhavam no home office, não tinham costume com as câmeras, começaram a ter que trabalhar com as câmeras. Muitos despertaram para esse mercado, se redescobriram, na verdade, já eram pessoas que tinham a comunicação no sangue, que já tinham a arte no sangue, mas não investiam, e por conta da necessidade, viram que não era algo tão difícil de se executar, a partir do momento que se entendiam como capazes de fazer. Então, a gente vê que o mercado digital, para o áudio especificamente, para o streaming, vinculado ao vídeo, que hoje em dia não tem como a gente desvincular o vídeo do áudio, né? A gente o cara lança uma música e lança o clipe, a gente fala assim, você viu a música do cara? É porque a gente já vincula essa questão do ver o clipe, né, com a qualidade do áudio daquele artista, daquela composição, daquele arranjo, aquele beat que ele utiliza, enfim, de vários setores de tendências musicais. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que um grande leque de novos artistas apareceram nesse período em que as pessoas foram transformando, né, os seus caminhos, os caminhos que tinham um plano antes e que agora é outro, e que isso foi muito bom, por outro lado, porque as pessoas começaram a se abrir mais, começaram a se mostrar mais e ver o quanto elas são capazes. Uma coisa que foi muito importante, pelo menos para mim, que eu já tinha alguns trabalhos vinculados ao vídeo, a eu aparecer, mas eu era mais dos bastidores, e eu me percebi como uma pessoa para me comunicar, não somente tocar, ou produzir, ou cantar, ou compor, mas também me comunicar, falar diretamente com você que é o artista, ou com você que não é o artista, mas que admira, que gosta de conhecer os bastidores, que gosta de conhecer o dia a dia, conhecer a rotina da galera que está trabalhando no meio da arte, as dificuldades que existem, as histórias engraçadas, que são muitas, não são poucas. Então, a gente consegue trazer essa realidade para nós a partir do momento que nós tomamos a frente a partir dessa necessidade que houve nessa pandemia que se passou, que ainda não diminuiu, mas que vai diminuir, em nome de Deus aí, a gente vai ter essa melhora, e creio que daqui para frente vai ser só evolução para todos nós e todos os setores, com certeza. Então, e aí você se descobriu uma pessoa do áudio, do vídeo. Como que você vai entrar nesse mercado? Aí já é um outro papo que a gente vai ter. Eu tenho com algumas perguntas aqui, eu vou passar elas aqui, a gente vai respondendo e vai falando sobre essa ideia da entrada no mercado do streaming, do áudio e do vídeo. Porque muitas pessoas têm dúvidas. Durante a semana eu deixei uma caixinha de perguntas para a galera poder estar falando as suas dúvidas, as suas curiosidades, o que eles achavam, tá? Bom, eu não vou citar o nome das pessoas aqui, por questão de privacidade deles, mas vou estar aqui direcionando aqui as perguntas, e quem fez as perguntas sabe que eu vou passar aqui, que eu dei um ok lá na caixinha de perguntas que eu ia usar aqui no nosso podcast, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Maestro, o quanto de investimento eu preciso fazer para eu poder estar no mercado streaming, no áudio? Eu sou cantor e tenho vontade de me lançar. Criei coragem e quero saber o quanto eu devo investir. Bom, uma das primeiras coisas que você tem que entender, você tem que investir em você mesmo. Como? Se você canta, uma aula de canto. Se você compõe, procurar escrever melhor, ler dicionário, assistir séries para que a sua composição possa ficar mais criativa, ver filmes, ver coisas que são interessantes para que você possa ter um maior leque, né, de opções para que a sua composição esteja criativa, situações que sejam engraçadas ou que sejam sérias do dia a dia, para que você possa ter maior variedade de criatividade em relação à sua composição. Agora, em questão de investimento financeiro, hoje em dia, com a forma que a tecnologia foi tomando, cada vez a gente gasta menos para lançar os nossos trabalhos, seja ele na internet em relação a vídeo ou em relação a áudio. Mas não vou falar de valores, mas vou falar assim, produtos básicos que você deve procurar investir.
Um bom celular você já consegue fazer um bom trabalho. Tem muita gente que faz beat no celular. Eu já fiz vários beats no celular com qualidade, tá? Mas você tendo um bom celular, se você tiver um microfone condensador barato, você pega aí um BM800 aí por menos de R$100. Hoje é possível conseguir um microfone condensador de qualidade. Eu tenho um, eu falo porque eu tenho um. Inclusive, ontem eu estive fazendo uma gravação de um cantor que vai estar aqui no nosso podcast. Vou deixar aí a surpresa para vocês. E que foi com esse microfone condensador por menos de R$100, uma qualidade altíssima, e que traz a performance que você desejar para você poder lançar suas canções. E se você puder também, em relação a vídeo, porque querendo ou não, quem canta, quem dança, ou só quem vai falar no vídeo tem que ter uma boa iluminação. Isso é possível de se fazer, não precisa nem comprar, tá? Você pode fazer. Dá uma pesquisada aí nos vídeos aí, coloca lá como fazer iluminação para foto e filmagem, você vai ver coisas incríveis. As minhas, propriamente, eu não compro, eu faço, né? O que eu compro de pronto é só a lâmpada, porque o restante, a estrutura toda eu faço. Então, assim, é super possível de você fazer esse investimento de custo bem baixo e trazer uma qualidade muito grande para o projeto. Agora, uma coisa que tem que ter, independente do tamanho do investimento, é planejamento. É uma coisa que muitos artistas, quando chegam aqui na nossa produtora, a gente percebe que não tem. Tem que ter essa organização de planejamento. Por exemplo, você não organizou seu repertório, você tem que organizar seu repertório. Se for um álbum, se for um EP, qual é o sentido, qual é o roteiro, né? O que aquelas letras das composições estão dizendo, como que elas se conectam, como que elas vão afetar o seu público positivamente, de forma que esse público retorne para você em forma de engajamento, em forma de curtida, em forma de compartilhamento, de comentários, que é importante. E também, no caso do áudio, o play, né? O streaming. Quanto mais ouvir você, é o mais importante. Então, o artista tem que ter esse planejamento. O figurino dele não pode ser sem querer. A iluminação em relação ao figurino, em relação à maquiagem, também tem um propósito, tem um roteiro, tem uma conexão em relação ao áudio também. Então, é importante toda essa conexão ser realizada de forma que você possa gerar um contexto para a sua obra. Quanto mais a sua obra estiver conectada e em todas as mídias, nos formatos que essas mídias pedem, melhor é para você quando você for se lançar. Com conteúdo e com um gasto baixo. Você vai ter conteúdos curtos em relação a vídeo, um longo em relação ao YouTube, que é o clipe, e o áudio normal na plataforma streaming. Você vai ter um gasto bem pequeno, pelo menos em relação a grandes produções, mas ainda assim, você se aprimorando, você consegue entregar muito bem um produto. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Maestro, eu já canto e componho já há 6 anos, mas ainda não coloquei minhas músicas no streaming. Qual o passo a passo? Bom, eu vou resumir, porque eu já tenho alguns vídeos meus explicando sobre isso. Existe um processo que você tem que seguir para que a sua música possa chegar até o seu público, até o seu ouvinte, tá? A primeira coisa delas é você, como artista, você ter uma afiliadora. Então você vai procurar uma afiliadora, procura aí no Google aí, afiliadoras para artistas, para obras artísticas. Você vai encontrar aí 7 que existem no Brasil. Depois você pode até me chamar no Instagram ou até no Facebook para que eu possa estar mandando para vocês os links. Vocês vão encontrar essas afiliadoras e vocês vão se cadastrar em uma delas. O que elas fazem? Você tendo cadastro numa afiliadora, quando você for colocar uma música, por exemplo, vamos supor que você só gravou uma guia de voz e violão, sem nenhum problema. Você vai salvar aquela guia em MP3 mesmo, tá? E aí você vai entrar no site da sua afiliadora onde você fez o cadastro.
você vai colocar lá o texto da sua composição, né, a letra. Lembrando que o formato da sua composição, quando você for digitar no computador, ela tem que estar dividida certinho nas estrofes, tá? Tem um espaçamento. O próprio site da afiliadora te explica como que você deve realizar esse processo. E aí você vai colocar a letra e vai colocar aquela guia áudio, tá? Nesse processo de filiação do registro da obra, você vai colocar a data que ela foi feita, o título, o tipo de arranjo, vai estar lá voz e violão, ou vai estar sample, ou criação, obra criada, né? Que é do zero, que é a sua criação, e por aí vai. E você vai preencher todos aqueles dados e vai fazer o upload lá da guia que você gravou. Após isso, você vai gerar um documento chamado ISRC, que é um código que todas as obras que você for registrando vai gerar, como se fosse um documento de identidade dela. Para quê? Quando o sistema do ECAD, que é a agência em que ela monitora onde a sua obra vai estar sendo executada, ela consegue cobrar dos agentes responsáveis pela execução da sua obra e consegue cobrar. E aí o ECAD fica com uma porcentagem, passa o valor que ficou para a sua afiliadora e a sua afiliadora distribui para você e para quem trabalhou na sua equipe. Ou seja, quem está na sua equipe também tem que ser registrado, porque aí todos recebem sem precisar passar pela mão de um só, ou de repente tem algum problema de alguém pagou mais ou pagou menos. Não, vai estar todo mundo lá registrado. Na hora do registro, vocês vão colocar o banco que vocês têm, que vocês optam em utilizar, e aí esse pagamento vai automaticamente. Agora, como que essa música vai chegar no streaming? Quando você na filiação gera esse ISRC, você vai na distribuidora. Também existem várias. Você vai se cadastrar também na sua distribuidora, de preferência, e você vai subir lá o áudio, que já não é mais em MP3, tem que ser na versão WAV, o pessoal chama de Wave, e aí você vai subir esse áudio lá, já com a capa, que tem um formato também. Você vai dar uma pesquisa lá, vai estar mostrando para vocês o formato da capa do áudio, e você vai colocar um resumo sobre aquela música, que é muito importante você colocar um resumo sobre a música, porque te ajuda também a entrar nas playlists importantes que executam mais as canções, para que você possa ter uma melhor performance do seu áudio, também usando as hashtags corretamente em tudo que você fizer. E claro, que não pode deixar de ser você também entender sobre o investimento financeiro do tráfego pago, para que as suas mídias possam levar o seu público para ouvir o seu áudio. É muito importante. E a sua rotina de dia a dia também em relação ao digital, porque o público ele quer conhecer a vida do artista, o público ele quer conhecer a rotina que o artista tem e a comunicação que esse artista faz com o seu público. Então é muito importante que vocês conheçam esse processo. Obviamente, tem muito mais coisa, mas resumidamente o caminho é esse. E aí vocês, qualquer coisa, chama no Instagram, a gente conversa. A gente vai ter vários outros papos aqui no nosso podcast. Nós vamos ter episódios aí semanalmente para que vocês possam tirar todas as dúvidas. Eu sempre vou estar colocando dicas para o pessoal que quiser falar sobre isso, tá? Ou quem quiser chegar aqui no estúdio para poder conhecer mais sobre o assunto, conhecer a rotina também desse dia a dia. É muito importante. Vou ler mais uma das perguntas que foram feitas e a gente vai continuando o nosso bate-papo aqui para que vocês conheçam cada vez mais a nossa pegada, o nosso projeto, e os próximos episódios já vão ser com as entrevistas, com o bate-papo, com os artistas, com as pessoas que vocês também indicarem aqui para a gente estar conhecendo as histórias, tá? Vamos lá. Maestro, como que eu faço para a minha música chegar no topo das paradas? Olha, primeira coisa, o primeiro topo das paradas que você tem que chegar é na sua região, tá? Se ninguém conhece você na sua região, já é um pouco complicado. Mesmo que esse público não te apoie, mas é importante que as pessoas da sua região saibam que você é um artista, saibam que você é uma pessoa que se comunica através da arte, que você é uma pessoa que faz algo relevante e que muda a vida das pessoas, que muda o ambiente, porque a música ela muda o ambiente, ela muda o aspecto de onde a gente está, das pessoas, de onde as pessoas estão. Então é importante que na sua região as pessoas saibam
quem você é como artista, tá? O topo das paradas é uma consequência. Você não pode trabalhar pensando, eu quero estar no topo. A questão não é o topo, a questão é, depois que você chegar lá, o que você vai fazer para se manter. Essa é a questão. Porque chegar lá no topo, vários chegam. A questão é como que você vai se manter após isso. E para se manter, é com uma rotina grande de estudos, um planejamento diário do seu trabalho, é um estudo incessante sobre a sua obra, sobre a sua identidade artística, visual, musical, no meio digital também. É muito importante que você mantenha isso sempre ativo e atento às novidades que estão acontecendo no mercado. E aí o topo vai vir, sabe, normalmente. A questão do topo não é só chegar no topo, né? A questão é só subir. Vamos subir, sempre evoluir, respeitando todos os degraus, né? É isso que é importante. Então, quando a gente entende essa mecânica, o topo é uma consequência. A gente não pode só ter ele como alvo, né? Bom, aqui a gente encerra essa parte das perguntas para que a gente possa dar andamento aqui com o nosso trabalho. Daqui, eu vou falar aqui agora um pouquinho do que está por vir, tá, galera? Então, a partir de agora, a gente vai ter esse podcast, que é o Com Quem Faz, onde você vai estar acompanhando a vida de artistas e de pessoas que fazem coisas incríveis, pessoas que fazem acontecer no dia a dia. Então, mandem sugestões de pessoas que vocês querem ouvir as histórias, que mereçam ter as histórias ouvidas por mais pessoas. Nós estamos sempre trabalhando em prol de que as pessoas possam ter voz, os artistas possam ter voz. Então, se tem um artista na sua região que você acha que o trabalho dele é incrível, manda o link dele aí pra mim no Instagram. É só colocar lá Maestro Oficial no final com 2 L's, e aí você vai me encontrar lá. Manda uma mensagem, a gente vai bater um papo e com certeza eu vou ter o maior prazer de trazer aí a pessoa que você indicar, ou quem sabe você mesma tá aqui com a gente, começando essa nova caminhada da comunicação, da nossa comunicação com os artistas que vocês querem ouvir ou para que vocês possam ser ouvidos. Mais uma vez, quero lembrar vocês que nós estamos vinculados ao Centro Brasileiro Multiarte, que é o CBM Arte. Então também chega lá no Instagram, CBM Arte Oficial, segue, compartilha, salva, comenta muito nas postagens. A gente vai estar sempre também trabalhando com o nosso YouTube, você pode colocar lá também CBM Arte e também Maestro Beat, que é o nosso estúdio aqui, onde nós fazemos as gravações, que é o Maestro Beat Studios. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, esse primeiro tapa que a gente deu aí, desse start, para que nós possamos estar juntos, alinhados. E como eu falei, os seus olhos e os seus ouvidos estão em boas companhias conosco, tá? Então, não desgruda, fica com a gente, segue as nossas redes sociais, curte, compartilha, comenta bastante, que vai nos ajudar demais. E daqui em diante, o episódio 2, já temos uma grande entrevista agendada para que vocês possam estar acompanhando aqui com a gente. Valeu? Galera, um grande abraço. Espero vocês aqui no próximo episódio. E já nós temos grandes novidades. Até lá. Valeu! Maestro Beat.
Maestro Bi.